O Salmo 23 com certeza é um dos poemas mais famosos, mais conhecidos de toda a Bíblia. É um salmo que furou a bolha, como alguns dizem, porque ele é conhecido dentro do mundo religioso e também com pessoas que não têm nenhuma religião. O Salmo 23 foi escrito por Davi. A palavra de Deus contém 150 salmos. Nem todos os salmos foram escritos por Davi. Alguns teólogos acreditam que Davi escreveu apenas 78 dos 150 salmos. Mas o Salmo 23, ele tem o DNA davídico. Porque nós sabemos, através das Escrituras, que Davi era um pastor de ovelhas. Quando encontrado pelo profeta Samuel, foi encontrado pastoreando as ovelhas do seu pai. E por ser um pastor de ovelhas, conhecia o lidar com as ovelhas, conhecia o animal, conhecia os problemas que o pastor enfrentava e conhecia a intimidade do labor que era cuidar de ovelhas. E ele escreveu esse salmo, o Salmo 23. E se você já o memorizou, eu gostaria de você pudesse recitar esse salmo junto comigo hoje. Ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por muitos dias. Jesus, ele assume o papel de pastor. João capítulo 10, versículo 10, ele diz: eu sou o bom pastor. Se temos em Jesus o pastor, temos em Jesus tudo aquilo que precisamos para navegar na vida. O Salmo 23, ele é um salmo que nos aponta para os méritos do pastor. Esse não é um salmo que fala sobre a ovelha, esse é o salmo que fala do pastor. E muitos, quando chegam no Salmo 23, versículo 4, ficam um pouco assustados, porque o salmo nos diz que o Senhor, o nosso pastor, nos leva a águas tranquilas, a pastagens verdejantes. Ele refrigera a nossa alma. E todo os primeiros versos do Salmo 23, eles trazem conforto ao nosso coração. Mas quando chegamos no Salmo 23, versículo 4, parece que nós, como ovelhas, titubeamos, porque nós não gostamos dos vales. O Salmo 23 é uma afirmação de que nós vivemos em um mundo incerto, de altos e baixos. Nós não sabemos como o mercado financeiro reagirá às mudanças fiscais, das guerras que estão acontecendo no nosso mundo. Acordamos todos os dias em um mundo incerto, não sabemos quais consequências climáticas podem afetar o nosso planeta, não sabemos qual doença será descoberta pela ciência no mês que vem. Há apenas uma certeza que o Salmo 23 nos diz: nós em nossa vida teremos que passar por vales. Essa é a certeza que o salmista quer apresentar para você nessa manhã. Nós teremos vales. E os vales na Bíblia são símbolos de provação, de desafios, de batalhas. Deus nunca prometeu que a jornada do ser humano nessa terra seria sem dificuldades. Aliás, Jesus nos afirma no livro de João, no capítulo 16, que no mundo teríamos aflições. Ele advertiu o povo de Israel que o território que o povo de Israel iria herdar era um território que conteria vales. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, versículos de 11 a 12. Quando o povo de Israel saiu do Egito para herdar a terra prometida, Deus prometeu que a terra prometida seria uma terra de montes
e de vales. Deuteronômio capítulo 11, versículo de 11 a 12, a palavra de Deus diz: mas a terra que você irá possuir é uma terra de montes e vales. É muito comum que na nossa experiência cristã, o ser humano se afeiçoe mais com os montes. É óbvio que ninguém que está hoje aqui nessa igreja procura propositalmente o vale. É óbvio que na sua experiência como ser humano, você se afeiçoa mais aos momentos dos montes. Eu estava fazendo uma pesquisa para qual sermão eu pregaria aqui hoje, e me lembrei que há 8 anos atrás, estava marcado na minha Bíblia, que eu preguei aqui nessa igreja, e o tema do meu sermão foi montes. E quando o pastor então perguntou qual seria o tema do sermão para 8 anos depois, eu disse para ele: o sermão vai ser intitulado Vales. Porque na vida do cristão nós teremos montes e nós teremos vales. Existem muitos montes na Bíblia, e eu lembro que eu disse isso a essa igreja há 8 anos atrás. Montes simbólicos, montes que o cristão necessariamente precisa passar. A experiência do monte é uma experiência maravilhosa. A experiência do monte é uma experiência prazerosa. A experiência do monte nos traz paz. E os montes bíblicos, eles estão ali para nos lembrar que nós servimos a um Deus que também é o Deus da prosperidade, que Ele também é o Deus da paz. Você serve a um Deus que não é apenas o Deus que nos leva aos vales, mas Ele também é o Deus dos montes. E graças a Deus que na nossa vida nós temos muitas experiências aonde nós podemos dizer: eu estou num monte. Essa semana, enquanto nós estávamos em família, andando ali na cidade de Washington, tivemos o privilégio na quinta-feira de observar o fenômeno natural mais bonito que eu acredito ter aqui na cidade de Washington, que é o Cherry Blossom. Enquanto nós estávamos andando ali com a nossa família, e Deus nos proporcionou um dia perfeito, com um clima perfeito, com um pôr do sol perfeito, e a nossa família andando pela cidade, e eu olhando os meus filhos correndo pelo parque, observando como Deus cuida da nossa vida, eu tive um momento onde eu pude parar e dizer: Senhor, eu estou no monte. E são raros esses momentos, aonde você consegue detectar que você está vivendo o monte. Quando nasce um filho, quando você recebe uma boa notícia que vem do trabalho, quando aquela notícia sobre o seu status imigratório chega de forma positiva, quando um filho passa numa faculdade, quando um filho é batizado, quando você se encontra com Cristo Jesus, e o mundo parece parar por um instante, e você está no monte com Deus. Eu dou graças a Deus, porque a nossa vida não é apenas uma vida de vales, mas é uma vida de montes também. Que nós servimos um Deus que é bom. E existem alguns montes na Bíblia que são montes emblemáticos. Eu disse isso há 8 anos atrás, vou fazer uma recapitulação. Existe um monte chamado Monte Sinai. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, você encontra Moisés em uma reunião com Deus no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, a palavra de Deus diz que Deus escreve os 10 mandamentos com o seu dedo em tábuas de pedra. E aquele momento emblemático, significativo para o povo de Israel, também é para nós um lembrete que nós servimos a um Deus de ordem. Nós servimos a um Deus atencioso a detalhes. Nós servimos a um Deus que lidera. Nós servimos a um Deus que nos coloca e nos proporciona, através dos mandamentos, bênçãos para a nossa família. O Monte Sinai é um símbolo da liderança de Deus. Os montes são símbolos de um Deus que cuida, de um Deus que é amoroso. E você tem o Monte Moriá, onde no livro de Gênesis, no capítulo 22, Abraão teve um encontro com Deus no Monte Moriá, e naquele monte ele aprendeu que Deus é um Deus que provê. E no meio da sua necessidade mais profunda,
de um teste na sua vida, onde ele não tinha recursos para oferecer, aquilo que ele podia oferecer, traria a ele grande sacrifício. A palavra de Deus diz que Deus, ele vem e ele diz a Abraão: Abraão, não precisa sacrificar o seu filho, eu irei prover para você um sacrifício. O Monte Moriá nos lembra que Deus é o Deus da provisão. E se há alguém aqui nessa manhã, passando por alguma necessidade, você veio adorar o Deus do Monte Moriá, Deus provê para os seus filhos. Não importa a sua necessidade, o Deus do monte é o Deus da sua vida, e Ele quer ser o seu Deus hoje. E se você hoje precisa se encontrar com o Deus que provê, Deus está hoje aqui, Ele é o Deus que provê. Existe um outro monte na Bíblia que é o Monte da Transfiguração. No livro de Marcos, no capítulo 9, versículos de 2 a 10, a palavra de Deus diz que Jesus, certa vez, buscou a companhia dos seus 3 discípulos mais próximos e os levou a um monte. E nesse monte, Jesus se transfigurou. Ele deixou que a divindade pudesse ser vista pelos seus discípulos mais próximos. E quando os seus discípulos viram a glória de Deus manifesta no Filho, e ali naquele momento do céu aparecem 2 personagens, Moisés e Elias, entraram em uma reunião com o Filho de Deus. Pedro, ao olhar para essa cena, ficou tão impressionado que ele disse para Jesus: Jesus, não quero mais sair do monte. Vamos ficar aqui, eu vou fazer uma barraca para você, uma barraca para Moisés, uma barraca para Elias, e que tal a gente habitar nesse monte para sempre? O Monte da Transfiguração é o monte onde nós muitas vezes nos encontramos quando temos uma experiência maravilhosa com Jesus. Talvez você já viveu essa experiência. Aconteceu em uma semana de oração, aconteceu em um culto, aconteceu quando você ouvia uma música, e naquele momento você teve um pouco do vislumbre da glória de Deus. E os seus olhos ficaram cheios de lágrima, o seu coração ficou transbordando em esperança, e naquele momento parece que o céu desceu, e você conseguiu sentir a presença dos anjos, e você não queria sair daquele lugar. Pode ter acontecido quando você estava lendo a tua Bíblia, em um momento de devoção pela manhã, pode ter acontecido em um culto, onde o Espírito Santo de Deus entrou e falou ao seu coração, e você esteve ali, e você pensou: não quero sair daqui. Eu não quero voltar para o mundo real. Senhor, me deixa nesse lugar. Eu vejo que muitas vezes a igreja, ela é um lugar onde a glória de Deus é manifesta. Eu me lembro quando pequeno, eu ia para a igreja de sábado, e o sábado passava, e quando eu via o pôr do sol chegando, o meu coração se entristecia, porque a igreja para mim era o símbolo da presença de Deus. Eu gostava de andar nos corredores da igreja, eu gostava de ouvir a palavra sendo falada, eu gostava de ouvir as músicas sendo cantadas. Queridos, não se enganem, nesse momento você está no monte, a presença de Deus está aqui. O Deus que lidera está aqui, o Deus que provê está aqui, o Deus que cuida está aqui, o Deus que se revela está aqui. Sabe qual é o maior problema do ser humano? É que nós temos muita dificuldade de nos vermos nos montes e muita facilidade para nos vermos nos vales. Falamos pouco dos montes. Parece que quando falamos de Deus, colocamos Deus em uma categoria de um Deus inferior. Parece que servimos a um Deus que faz questão que você sofra. Você já conversou com alguns cristãos que quando você pergunta para ele: como é que você está? Ah, não estou bem. Eu chamo eles do cristão de biquinho. Está sempre com um biquinho, sempre choroso. Ah, pastor, estou carregando a minha cruz. Você serve o Deus dos montes. Agora, se há montes, há vales. Mas o Deus do monte, diz a palavra de Deus, Ele também é o Deus do vale. E se Deus, Ele se manifesta no monte, para o bem dos seus filhos, eu quero dizer a você, que da mesma maneira, Deus se manifesta nos vales para o seu bem. Escuta o que eu vou te falar. O vale não é um acidente de percurso. O vale não é um plano B.
O vale não aconteceu na sua vida porque Deus perdeu você de vista. O vale não aconteceu na sua vida porque Deus não estava preparado para o que iria vir. O vale não está acontecendo agora porque Deus está, de alguma maneira, virando as costas para você. O vale, diz a palavra de Deus, ele é proposital, colocado no caminho e no percurso para que a ovelha aprenda lições que o monte não vai ensinar e apenas o vale irá ensinar. Nós estamos hoje aqui para aprendermos do poder de Deus, o Deus dos montes e o Deus dos vales. A minha intenção é que nessa manhã você entenda que o Deus que você ama, o pastor que cuida de você, Ele é Deus, mesmo quando você está tendo experiências maravilhosas, mesmo quando tudo vai bem. Ele é Deus quando a família está reunida, Ele é Deus quando o casamento vai bem, Ele é Deus quando a saúde vai bem, Ele é Deus quando você está próspero, Ele é Deus quando as notícias são boas, mas Ele continua sendo Deus quando você está no seu quarto chorando, pedindo a Deus por misericórdia. Deus é Deus quando você louva, e Deus é Deus quando você chora. Deus não deixa de ter poder quando você está vivendo em momentos difíceis, porque o percurso do cristão nessa terra necessariamente passará por vales, e se você está passando por um, é porque Deus tem um propósito para que você, ao sair do vale, possa ser levado à mesa, aonde você vai se assentar, o seu cálice vai transbordar, a sua mente vai ser coroada com o óleo do Espírito Santo, e termina dizendo: e habitaremos para sempre na casa do Senhor. O vale é a transição, o vale é o lugar aonde as ovelhas passam por um período. Preste atenção, Deus não escreveu no Salmo 23 que você vai acampar no vale, que você vai comprar uma casa no vale, que você vai fazer real estate no vale. Deus disse que você vai passar. Vai passar. Não há bem que dure para sempre, não há mal que dure para sempre. As lágrimas que você chora hoje, pode ser que Deus esteja usando e coletando ela no seu odre sagrado, para permear o seu coração duro e fazer com que Ele, ali dentro, possa fazer com que haja uma grande e bonita colheita de rosas lá na frente. Os vales possuem muitos e maravilhosos conceitos pedagógicos de Deus. Olha o que Ellen White diz no livro The Ministry of Healing, página 479. Ela escreveu o seguinte: muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixe que Deus faça os seus planos para você. Como criancinhas, confiem-se na orientação daquele que guarda os pés dos santos de Deus. Preste atenção nessa parte. Deus nunca guia seus filhos de outra maneira, senão aquela que eles mesmos escolheriam ser guiados, se pudessem ver o fim desde o princípio, e discernir a glória do propósito que estão cumprindo quando são cooperadores de Deus. Você não escolheria nada diferente. Agora, para que isso se cumpra na sua vida, o Senhor precisa ser o seu pastor. Esse texto são para ovelhas que têm um pastor. Esse texto não se encaixa para ovelhas que não estão andando segundo a vontade do pastor. Esse texto não se encaixa para ovelhas que estão nesse momento longe do pastor. Para isso, existe uma outra ferramenta que Deus usa. Ele diz que o pastor, ele tem um cajado e ele tem o seu cajado e a sua vara. Para isso, Deus usa o cajado e a vara. Deus usa muitas vezes a repreensão e a consolação para nos trazermos de volta ao seu aprisco. Mas que, se você é ovelha do pastor, Ele guia você. Ele coloca você
em lugares que às vezes podem parecer lugares de desconforto. Mas o pastor conhece o caminho. E o pastor conhece a ovelha. E o pastor tem um propósito: levar-nos para a casa do Pai. E para passarmos, e para irmos à casa do Pai, necessariamente passaremos por vales. Então, queridos, vamos estudar hoje 4 vales bíblicos e por que nós passamos pelos vales. Assim como existem montes na Bíblia, e cada um deles são montes simbólicos, existem vales simbólicos na palavra de Deus. E eu vou fazer isso, é uma dinâmica rápida, para você entender em qual vale você está hoje. E talvez você se encontre nesse vale agora, e talvez hoje o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração dizendo: é por isso que você está nesse vale, criatura. É por isso. É por isso que você chegou aqui. O vale não é o fim, o vale é um portal. O vale não é para te machucar, o vale é para te ensinar. O vale não vem para te destruir, o vale vem para te coroar. O vale vem para revelar o Deus, que é Deus dos montes e Deus dos vales. O primeiro vale que eu quero analisar com vocês se encontra no livro de Salmos, capítulo 84. Leia comigo no versículo 5 ao versículo 7, Davi fala desse vale. Ao estudarmos a língua hebraica, encontramos o significado da palavra que nós encontramos nesse vale em português. Eu vou dar para você o significado dessa palavra, e você vai entender por que Davi escreveu o que ele escreveu. Ele disse, no Salmo 84, versículos de 5 a 7, bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração estão seus caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião, para adorarem a Deus. A palavra Baca em hebraico significa lágrimas. Existia um lugar onde o povo de Israel passava, um vale. Geograficamente existia esse lugar na geografia de Israel. Se você não conhece como que funcionava toda a parte geográfica do povo de Israel, o povo de Israel estava distribuído em 12 tribos. E essas 12 tribos estavam distribuídas em todo o território de Israel, no norte, no leste, no oeste e no sul. E no centro, mais para o norte, existia a cidade de Sião ou Jerusalém. E ali se encontrava o templo de Deus. E Deus havia dado a Moisés alguns mandamentos que eram referentes a festas. Festas que o povo de Deus deveriam comparecer à presença de Deus. 3 dessas festas eram chamamentos espirituais mandatórios. O povo deveria sair das suas tendas e ir a Jerusalém adorar a Deus. E quando o povo saía das suas tendas para ir adorar a Deus, o povo saía cantando músicas. E quais eram as músicas que eles cantavam? Eles cantavam salmos. E um dos salmos que eles cantavam era o Salmo 84, que nós chamamos de Salmos da Jornada. Imagine um povo de milhares de pessoas, os seus pais, mães e filhos, saindo das suas cidades e indo a Jerusalém. E no caminho a Jerusalém, eles cantavam. E uma das músicas que eles cantavam era essa música. E chegava um momento que o povo de Israel passava por um vale. Esse vale era chamado de Vale de Baca. Ele estava já próximo a Jerusalém. E diz o livro de Salmos, capítulo 84, que quando eles entravam nesse vale, no vale do lamento, no vale do choro, é porque eles já estavam prestes a entrar em Jerusalém. O vale das lágrimas, ele é conhecido por ser o vale do arrependimento. Eu fico imaginando que antes de chegar em Jerusalém, as pessoas que estavam chegando próximo do templo, começavam a sentir o trabalhar do Espírito Santo na vida delas.
Sabiam que chegaria um momento que elas estariam perto de adorar a Deus no templo. Mas antes de chegar no templo, o Espírito Santo de Deus levava essas pessoas às lágrimas, ao arrependimento. Existe um vale que todo cristão deveria passar. Existe um vale que o Espírito Santo de Deus quer levar você. É o vale das lágrimas. Mas essas lágrimas, como diz o Salmo 84, são lágrimas de fontes de vida. Essas lágrimas não são choradas por um coração que está apenas machucado, mas por um coração que está quebrantado. O vale de Baca é aonde Deus quer levar cada um de nós antes de chegarmos a Jerusalém. Porque antes de chegarmos a Jerusalém, precisaremos chorar pelos nossos pecados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você passou pelo vale do arrependimento? Quando foi a última vez que você se jogou aos pés de Cristo no vale de Baca, dizendo: pequei, preciso da sua graça e da sua misericórdia, estou caminhando para Sião, estou indo para Jerusalém, mas antes de chegar, eu preciso chorar pelos meus pecados. Pecado é coisa séria, pecado não se esconde, pecado se confessa, e o vale das lágrimas existe para que eu e você possamos chegar ali e confessar os nossos pecados. Ah, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja carregando nesse sábado um pecado escondido que ninguém sabe, e você não consegue mais pensar em ir a Jerusalém. Parece que quando o sábado chega, você fica com medo de ir na igreja. Se você vai ser visto, se vão saber do que você fez, se alguém conhece o seu pecado, e parece que Jerusalém se transforma num fardo, porque você está carregando dentro de você talvez um pecado. É por isso que Deus coloca o vale do arrependimento. Existem muitas pessoas que hoje não vão mais adorar a Deus, porque tem medo, e parece que tem vergonha de entrar na presença de Deus, porque carregam no coração pecados não confessados. Então, deixa eu te dizer, talvez chegou o momento de você jogar o seu coração aos pés de Jesus e pedir perdão dos seus pecados. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja convencendo alguém nessa manhã que chegou a hora de chorar pelos pecados que você cometeu, pedir perdão, se levantar e ir a Jerusalém, porque o Deus que você serve é o Deus dos montes e do vale das lágrimas. Olha só o que a serva de Deus nos escreveu. No livro Grande Conflito, página 23, ela diz: o arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos do pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, não haverá em nós mudança real e também não haverá salvação. Você precisa passar pelo vale do arrependimento. Hoje nós estamos vivendo em uma igreja com uma teologia da graça, sem perdão, sem confissão. Nós estamos vivendo em uma igreja que prega sobre o Deus que ama, mas não quer falar sobre o Deus que também julga. Nós estamos vivendo em um mundo que está querendo um Deus que apenas aceita o pecador, mas não transforma o pecador. Deus nunca disse que Ele aceita o pecador de qualquer maneira. Ele diz que quando Ele aceita o pecador, Ele transforma o pecador. Então, talvez nessa manhã você esteja aqui, porque Deus quer levar você para o vale das lágrimas. Qual o pecado que você precisa se arrepender hoje? Qual confissão você precisa fazer a Jesus Cristo? Qual a conversa que você precisa ter? Você vai chorar, você vai se sentir quebrado, mas o vale das lágrimas vai trazer paz para o seu coração. Benditos são aqueles que já choraram aos pés de Jesus pedindo perdão. Benditos são aqueles que entenderam que em Cristo Jesus há perdão dos pecados. Benditos são aqueles que entenderam que o sangue que foi derramado na cruz foi derramado para lavar no mar da graça os pecados que nós cometemos. Há perdão no vale das lágrimas. E se você hoje está chorando, chore aos pés de Jesus, confesse a Ele os seus pecados, receba dele a paz que Ele pode dar a você hoje.
Existe um outro vale chamado de o Vale das Bênçãos. Mas o Vale das Bênçãos é muito interessante porque ele não começa como bênção. Você vai ler comigo essa história. Vá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Essa história que aconteceu com o povo de Israel e o rei Jeosafá nos fala de um vale muito importante, aonde algo muito interessante aconteceu. Eu tenho que ler para você toda a história, para você entender o que está acontecendo, mas eu convido você nessa tarde, quando voltar para sua casa, ler no livro de 2 Crônicas, o capítulo 17, 18, 19, que vai dar um contexto para você de quem foi Jeosafá. Jeosafá foi um rei bom. Jeosafá foi um rei que decidiu seguir a Deus. Jeosafá foi um rei que instituiu de volta para o povo de Israel os cânticos, os louvores. Josafá pediu que os levitas visitassem todo o território de Israel para ensinar novamente os filhos de Deus sobre a lei de Deus. Josafá, ele reergueu as muralhas. Josafá construiu torres para que soldados pudessem ficar observando se haveria exércitos inimigos que poderiam chegar. Josafá foi um rei bom, mas mesmo um rei bom teve que passar pelo vale. Deixa eu te falar uma coisa, vales são inevitáveis e são para todos, para os bons e para aqueles que estão vivendo longe de Deus, não importa. Jesus diz: no mundo tereis aflições. O vale acontece. Você sendo um servo fiel de Deus ou não. Servos fiéis de Deus também passam por câncer. Servos fiéis de Deus também perdem emprego. Servos fiéis de Deus também têm problemas no casamento. Servos fiéis de Deus também têm dificuldade com filhos adolescentes. Servos fiéis de Deus também têm problemas financeiros. Não importa se você é fiel ou não, o vale é para todos. O ponto não é o que acontece com você, o ponto é como você reage com o que acontece com você. O ponto não é se você vai ter problemas, o ponto é quando o problema vier, o que você vai fazer? Como você vai reagir? Josafá, ele se preparou. Mandou os levitas para as cidades, ensinou o povo sobre a lei de Deus, construiu torres de vigia, preparou o povo e de repente, guerra. Agora, abra sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disto, o que é depois disto? Depois de tudo que eu contei para vocês, depois de toda essa fidelidade, depois de toda essa entrega, depois de todo esse sacrifício, talvez você tenha pensado, e depois disso Deus levou Josafá para uma ilha, onde ele ficou em um resort 5 estrelas com a sua família. E depois disso, Deus honrou aquele homem e colocou ele em um lugar de destaque, para que ele pudesse receber todos os louros das conquistas. Talvez é assim que você queira ler a Bíblia, mas não é assim que a Bíblia é escrita. A Bíblia diz: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon e outros amonitas vieram à peleja contra Jeosafá. Alguns teólogos acreditam que esse exército era tão numeroso que possivelmente existia mais de 1 milhão de pessoas que vieram à guerra contra o povo de Israel. E olha só, então vieram alguns e avisaram a Josafá dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que estão em Razon Tamar, que fica em En-Gedi. Era uma cooperativa do mal. Parece que tudo que estava acontecendo na vida de Josafá naquele momento era uma convergência para o mal. Você já se sentiu assim? Parece que você acorda num dia e tudo aquilo que Satanás preparou para você vem de uma vez. É problema de um lado, é problema de outro, você não sabe para onde ir, e você se coloca diante do Senhor e fala: o que eu fiz? Nada, nada. Você apenas está passando por vales, e vales vão acontecer. Nesse momento, não é hora de pânico, nesse momento, é hora de colocar os joelhos no chão e dizer: Senhor,
a tua palavra diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou andar sozinho. Escuta o que eu vou te dizer. Deus não prometeu a ausência de vales, Deus prometeu a sua presença neles. Deus não tirou os amigos de Daniel da fornalha, mas Deus desceu do céu e entrou na fornalha. Deus não libertou Daniel da cova dos leões, mas Ele mandou seus anjos para fechar a boca dos leões. Deus, Ele não trabalha muitas vezes para tirar você do vale, Ele trabalha no vale. É lá dentro, é no calor da fornalha, é na cama do hospital, é num casamento difícil, é muitas vezes na falta de emprego, na falta de recursos, na falta de opções, que você vai ver a glória de Deus se manifestar. Josafá viu aquela coligação do mal chegando, versículo 3. Então Josafá temeu. Veja, a Bíblia não esconde que ele estava com medo. A Bíblia não diz que quando você passa por vales, você tem que ficar sorrindo. A Bíblia não fala que você precisa mentir sobre as suas emoções. Josafá temeu. E talvez você hoje esteja com medo. Um filho no hospital, um problema acontecendo, o seu coração não sabe como reagir. Você temeu, mas aí diz, olha só o que a palavra de Deus diz. E pôs-se a buscar o Senhor. Sabe que tem muita gente que quando passa pelo vale, vai se colocar no vale e pôs-se a buscar o psicólogo. E pôs-se a buscar o banco. E pôs-se a buscar o psiquiatra, e pôs-se a buscar o amigo do Facebook. Eu não estou dizendo que você não deva procurar psicólogos ou psiquiatras, se essa é o problema que você está passando de ordem física. Eu estou dizendo a você que o que Josafá fez, ele temeu, mas ele fez o quê? Ele foi buscar ao Senhor. Essa é a diferença, querido, daqueles que têm Jesus como pastor, e daqueles que não têm Jesus como pastor, mas têm Jesus como um coach, tem Jesus como um amigo, tem Jesus como um personagem histórico, tem Jesus como um professor, um filósofo. Porque quando o vale vem, você não precisa de um professor, você não precisa de um filósofo. Quando o vale vem, você não precisa de um Jesus gourmet, você precisa de um pastor que segura você nos braços, que diz para você, eu sou perito em vales, já atravessei vários, olhe para as minhas cicatrizes, lobos já tentaram me devorar, já briguei com leões, nunca perdi uma ovelha, não vou perder você. Amém. Josafá ficou com medo, mas olhou para o Senhor. Para quem que você olha quando o medo vem? Josafá olhou para o Senhor e ele fez algo mais. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu aquele que domina sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre as descendências de Abraão, o teu amigo? Sabe o que Josafá estava fazendo aqui? Ele estava fazendo exatamente o que Davi nos convida a fazer no Salmo 103. O Salmo 103 diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, bendiga a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum só dos seus atributos. Sabe por que muitas vezes você fica com medo? Porque Satanás, ele não pode mudar Deus, mas ele pode mudar o seu conceito de Deus. Satanás não pode mudar o amor de Deus, mas ele pode mudar como você entende esse amor. Deus é imutável, as suas características são eternas. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é presente, Ele é amor. Deus não muda, o que muda é o que eu vejo em Deus. E se eu vejo um Deus fraco, e se eu vejo um Deus que não me protege, e se eu vejo um Deus que na minha percepção me colocou no problema e pulou fora,
ali Satanás venceu a batalha. Então a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Lembra das batalhas vencidas por esse pastor. Se ele não falhou, por que ele vai falhar com você? E se você está no vale, é porque Deus quer ensinar algo a você. Josafá colocou-se diante do Senhor. Aí ele confessa os seus pecados. Veja o versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. Versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar Israel, quando vinham à terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança. Versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jezael, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matias, um levita, e disse assim: dai ouvidos toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, o seu Deus, não o quê? Temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do Senhor. O vale vai vir, mas o Deus dos vales vai estar lá com você. Porque Deus é o Deus dos montes e dos vales, e Josafá creu na palavra de Deus. Versículo 17, nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vedes a salvação do Senhor. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sairás em encontro, porque o Senhor será convosco. Olha só, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Corate, e louvaram ao Senhor. Agora, tudo aquilo que Josafá investiu, ele está vendo o resultado. O que Josafá fez? No livro de 2 Crônicas, capítulo 17, 18 e 19, diz que Josafá, ele reergueu as muralhas, que Josafá pediu para os levitas irem às cidades cantar e ensinar o povo, e Josafá colocou o povo de Israel na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, na sua vida espiritual, você só vai conseguir retirar dela aquilo que você colocou nela. Se você conseguiu colocar dentro da sua vida espiritual momentos com Deus, jejum e oração, louvor, quando vier o vale, você vai colher resultados. Naquele momento, os levitas louvaram. Naquele momento, o povo de Israel estava preparado. E olha só o que diz o final dessa história. Versículo 21. E então Josafá aconselhou todo o povo e ordenou os cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E quando começaram a cantar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se aos outros para destruí-los. Versículo 24. Nisso chegou Judá, o atalaia do deserto, e olhando para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Versículo 25, e vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres, em abundância. Versículo 26, e o quarto dia, se ajuntaram neles no vale de Baca, o vale de Beraca. A palavra hebraica para Beraca é o vale da bênção, pois ali louvaram ao Senhor.
Quando Josafá recebeu a notícia no início do capítulo, ele recebeu a notícia: uma multidão vem contra você. Aonde está essa multidão? Eles estão indo para o vale de Beraca. E Deus diz a Josafá: Josafá, confie naquilo que você conhece do meu caráter. Aquilo que você sabe quem eu sou. Eu não vou falhar, Josafá. E o vale da morte se transformou no vale da bênção. Porque aquilo que Satanás fez para tentar destruir o teu casamento, para tentar destruir a tua família, para tentar destruir a tua família, no vale de Beraca, o santo Deus de Israel vem, e ele pega aquilo que Satanás tentou fazer para o seu mal, e ele traz bênçãos daquilo para a sua vida. Tem um quadro muito interessante que estava no Museu do Louvre até 1999, mas depois foi vendido. Esse quadro ele é conhecido como a pintura do Checkmate do Diabo. Eu acho que eu tenho essa tela para vocês verem. Esse quadro foi pintado em 1831 pelo artista alemão Friedrich Mortse. E ele retrata uma partida de xadrez dramática, que simboliza um angustiado jovem jogando contra o diabo, aquele que domina as almas. E o diabo parece arrogantemente confiante, enquanto o jovem tem um olhar derrotado. E um anjo está olhando para o tabuleiro e observa com uma silenciosa preocupação esse jogo. E a interpretação comum é que Satanás, ele deu o checkmate no jovem. E é por isso que esse quadro é chamado o Checkmate do Diabo. Mas um dia, andando pelo Museu do Louvre, estava um homem chamado Paul Morphy. Paul havia sido condecorado naquele ano como o melhor jogador de xadrez da história. E ao andar pelos corredores do Louvre, ele parou diante desse quadro. E ficou ali enquanto outras pessoas passavam e o guia do seu grupo passou, e ele olhando para esse quadro, de repente, ele grita: o rei tem mais um movimento para fazer. E as pessoas pararam e perguntaram: o que você está falando? Ele falou: não é checkmate, o rei tem mais um movimento para fazer. Se você joga xadrez, você sabe que checkmate é quando o rei está encurralado, e ele não pode se mover, porque se ele se mover, ele morre. Mas Paul, olhando para esse quadro, ele observou que existia mais um movimento. Deus nunca fica sem opções, queridos. Deus sempre tem mais um movimento. Quando parece que nada na sua vida dá certo, crê no Deus de Beraca, que transforma o vale da morte em vale de bênção. Quando você pensa que não há solução, o rei tem mais um movimento para fazer. Tem duas frases na Bíblia que eu gosto muito. E elas se encontram às vezes em distintos capítulos da Bíblia. Essas frases dizem assim: mas Deus. Olha só, abra aí na sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 50. José, você lembra de José? Foi jogado numa cova pelos seus próprios irmãos, vendido para o Egito, chegou no Egito, foi jogado dentro de uma prisão por 3 anos e meio, porque foi falsamente acusado de ter dormido com a mulher do seu patrão. E lá no Egito, depois de passar por tudo isso, Deus honra José, coloca José em um trono, e aí um dia José se encontra com os seus irmãos, e aí ele tem uma conversa com seus irmãos, e diz aos seus irmãos essas palavras, Gênesis capítulo 50, versículo 22, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Davi foi perseguido por Saul por muitos anos. A palavra de Deus diz que depois de ele foi ungido rei de Israel, ele ficou 13 anos sendo perseguido. E às vezes nessas perseguições, ele chegou muito próximo da morte.
Olha só o que diz no livro de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul o procurava para o matar, mas Deus não o entregou em sua mão. O apóstolo Paulo nos diz no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, o seguinte: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andássemos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida em Cristo Jesus. Não é o fim quando você serve o Deus dos montes e dos vales. Não é o fim quando alguém liga para você e conta uma notícia que parece ser o final da sua história. Não é o fim quando você chega no final dos seus recursos. Não é o fim quando você não consegue mais amar. Não é o fim quando você não consegue mais perdoar. Se você serve ao pastor de Israel, Deus ainda tem mais um movimento na sua vida. Amém. E Ele quer se mover hoje em você. Mas Deus, diz a palavra de Deus, o que está acontecendo com você hoje? Parece que esse vale não tem fim, parece que a resposta não vem, parece que você chegou no limite e agora você fica ali esperando. Confia no Senhor, porque vai haver uma grande obra, porque Deus é o Deus dos montes e dos vales. E o último vale que eu quero analisar com você é um vale chamado de Vale de Cedron. Quando você lê o Salmo 23, versículo 4, e Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Esse vale realmente existia na geografia de Israel. Mas ele se chamava de Vale de Cedron. E sabe onde esse vale está localizado? Esse vale está localizado, e ele corta quase que toda a geografia de Israel, e ele passa entre o jardim do Getsêmani e a cidade de Jerusalém. Um dia Jesus entrou nesse vale. A palavra de Deus diz que ele foi levado ao jardim do Getsêmani. E com seus discípulos, Jesus orou, chorou e suou gotas de sangue. Como uma ovelha levada ao matadouro, ele entrou no vale do Cedron. Foi até o jardim do Getsêmani. E naquele vale escuro, naquela noite escura, a ovelha verdadeira andou pelo vale da sombra e da morte. O vale 23 é o vale do pastor, mas ele também é o vale da ovelha que viveu para morrer pelos meus pecados. Para que eu não precisasse passar pelo vale da morte. João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho, a sua ovelha, para andar no vale da sombra da morte por mim e por você. O vale de Cedron, o vale da sombra da morte, foi onde Jesus andou. Lá no jardim do Getsêmani, a ovelha foi preparada. Se você já visitou Israel, você vai se lembrar que o vale de Cedron cruza. E de um lado fica o jardim do Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras. E do outro lado você vai ver as muralhas de Israel. E você consegue imaginar que ali ficava o templo. E mais para o norte tem uma porta, que é chamada de a Porta das Ovelhas. Sabe por que é chamada da Porta das Ovelhas? Porque ali passavam as ovelhas, que eram levadas para o templo, para serem sacrificadas. Um dia Jesus passou por aquela porta. Ele disse para os seus discípulos: vão para Jerusalém, eu encontro vocês lá. E diz a palavra de Deus que quando Jesus foi, ele entrou pela porta das ovelhas, e ele foi para um lugar chamado de Tanque de Betesda. E lá no Tanque de Betesda ele encontrou um paralítico que estava ali há 38 anos. Nas águas do Tanque de Betesda, acreditava-se que quando as águas se moviam, aquele que se jogasse ali primeiro,
iria encontrar cura. Jesus, observando aquela multidão de coxos, aleijados e cegos, já não era o suficiente sofrer, agora tinham que acreditar em algo que na verdade era apenas uma crendice popular, que não iriam trazer nada de benefício para eles. Mas Jesus observava aquela grande multidão e de repente ele viu um homem que estava lá no fundo do salão e dele não se esperava nada. Jesus chega para perto daquele homem e ele diz: você quer ser curado? Por que isso é significativo, pastor? É porque quando Jesus ele entra pela porta das ovelhas e ele vai ao tanque de Betesda, ali no tanque de Betesda, as ovelhas eram levadas para ser lavadas antes de subirem para o sacrifício. Aquelas águas eram sujas. As ovelhas eram lavadas e levadas para o templo. E porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele teve que passar pelo vale do Cedron, mas ele também teve que ser lavado nas águas de Betesda. E quando ele chega nas águas de Betesda, ele simbolicamente faz o seguinte: procura o pior dos pecadores e o caso mais complicado aqui dentro, e eu vou absorver o pecado dessa pessoa, e eu vou levá-lo lá para o templo, para que quando eu morrer, seja perdoado o pecado de todas essas ovelhas que estão aqui no tanque de Betesda. Deus hoje quer tirar de você o seu pecado. Jesus já andou no vale da sombra e da morte por você. Se você hoje está nessa igreja, ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo a você: entrega o teu coração a Jesus. Essa semana se inicia em igrejas ao redor do mundo, a Semana da Paixão. O Deus que deixou o céu por amor. O Deus que andou no vale da sombra e da morte por amor. O Deus que andou no escuro do Getsemane. Ele fez isso porque sabia que era a única opção para que ovelhas como eu e você não tivéssemos que andar pelo vale da sombra e da morte. Não há ninguém aqui hoje andando pelo vale da sombra e da morte. É por isso que Davi diz: ainda. Sabe por que ainda? Porque a possibilidade só vai acontecer se você não aceitar a Jesus como seu pastor. Somente ovelhas que não aceitaram a Jesus como seu pastor terão que andar nesse vale. Esse vale não foi feito para você. É por isso que é tão difícil viver no pecado. É por isso que você se sente sujo e você pensa: tem que ter uma solução, não é para isso que eu vivi, por que eu nasci nesse mundo, qual é a história da minha vida? Você não nasceu para morrer, você não nasceu para viver no vale da morte. Já há uma ovelha que passou pelo vale, você não precisa passar. A história do Salmo 23 é para mim e para você dizendo: a ovelha já andou no vale, ainda que você passe, se você quiser passar, é por conta sua. Você não precisa. A salvação já está dada para todas as ovelhas que quiserem. Deus desviou você do vale da morte. Deus poupou você e eu. Mas Ele não poupou o seu próprio Filho. E por mim e por você, Deus sacrificou Jesus. Que essa semana seja uma semana de vales, mas que se você estiver lá, você possa honrar o nome de Deus. Porque o Deus que está nos montes também está lá no seu vale. Que Deus possa abençoar você agora. A Laura vai cantar essa última música. Eu quero que você faça dessa última música uma oração. Eu não sei qual vale você está. Eu não sei se é no vale do arrependimento, onde as lágrimas da dor pelo pecado estão caindo agora no seu rosto, porque você sabe que você precisa do perdão que só Jesus pode dar. Eu não sei se você está no vale de Beraca, onde as possibilidades parecem que se esvaíram, e nada agora vai acontecer, e você está esperando apenas o pior, mas Deus vem e transforma o vale da morte em vale de bênção. E eu não sei se você está no vale onde você não encontra salvação, e parece que você nasceu para sofrer, mas eu vim aqui hoje para te dizer: você é uma ovelha amada do pastor Jesus. E Ele já andou pelo vale da sombra da morte por você, para que você pudesse
andar pelo corredor de ouro da mansão celestial. Ele andou no vale para que eu e você pudéssemos andar nos corredores de ouro, escutando os anjos cantar hosanas. Chegará o momento que nós chegaremos diante daquele que morreu por nós. Jogaremos as nossas coroas aos seus pés. E nós iremos dizer a Ele: obrigado por andar pelo vale por mim, por morrer em meu lugar, para que eu não precisasse perder a mesa, a unção do Espírito e a casa do Pai. Você é ovelha amada por um Deus que é fiel e que morreu em seu lugar para que você pudesse viver. Faça dessa música essa oração. Se você quiser aceitar a Jesus, se você quiser entregar a Ele o seu coração e o roteiro da sua vida, o destino do seu coração, da sua história, se você quiser andar com esse pastor pelos montes e pelos vales, nesse momento enquanto a Laura canta e você sentir no seu coração que você quer entrar em um relacionamento com esse pastor ou fortificar esse relacionamento, pode se levantar onde você estiver, no meio da música, e eu vou fazer uma oração por você. Que Deus te abençoe. Cante comigo. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after
will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Senhor nosso Deus, nós queremos declarar nesse sábado que nós amamos o Senhor e adoramos o seu santo nome nos montes, quando estamos felizes, quando recebemos notícias positivas, quando temos a experiência que tivemos nessa manhã, de estarmos na sua presença, nós te louvamos. Mas também nós te louvamos, Senhor, quando passamos por vales, porque aprendemos que nos vales o Senhor também se faz presente, porque o Senhor é Deus dos montes e dos vales, porque o teu poder se manifesta não somente nos montes, mas a tua graça e a tua misericórdia também se manifestam nos vales. E se há alguém nessa manhã, Pai querido, passando pelo vale das lágrimas, o vale do arrependimento por algum pecado, Senhor, que o sangue de Jesus possa perdoar, lavar com o rio da graça e levar para as profundezas do mar da tua graça os pecados que nós acumulamos. E se há alguém nessa manhã que esteja no vale de Beraca, recebeu uma notícia ruim, não acha que vai ter solução, que o Senhor possa ter o último movimento na vida dessa pessoa, que o Senhor possa agir hoje, porque a tua palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? O último movimento sempre será seu, Senhor. A sua palavra é final. Nós acreditamos no Senhor até o último minuto. E Pai querido, te agradecemos, porque no vale da sombra e da morte, o Senhor nos poupou. O Senhor não permitiu que aqueles que aceitassem a Jesus como seu Salvador passassem por esse vale. Mas se há alguém aqui hoje que ainda não tomou essa decisão, Pai querido, que o Senhor possa com o seu cajado e com a sua vara orientar essa pessoa para fora, para que Jesus Cristo possa entrar no vale por ele. Porque aquele que é o Cordeiro de Deus é o único que teve que passar por esse vale no nosso lugar. E nós o louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor escolheu os vales para nos dar os caminhos da vida eterna, porque o Senhor não se poupou para nos dar o privilégio de andarmos nas ruas de ouro, de ouvirmos os corais dos anjos cantando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor passou pelo vale da sombra e da morte por mim. Eu te louvo por esse vale e te peço uma bênção sobre essa igreja, que nessa semana, quando pensarmos na cruz e no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que possamos lembrar que foi Ele que entrou no tanque de Betesda, foi Ele que tirou os pecados que estávamos carregando em nosso coração, foi Ele que subiu ao monte e lá se entregou por nós. Te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.